Pessoal, muito boa noite a todos que estão aqui presentes no Salão de Estudos do Centro Espírita Vinhas do Senhor, aqui em Pouso Alegre, a todos vocês que estão nos acompanhando através das redes sociais. Sintam-se, tanto quanto os outros aqui estão presentes e abraçados. E como é de nosso hábito, como configura a nossa necessidade maior, é imperioso esse momento em que nós unimos os pensamentos no momento da prece, em que as nossas energias se unem num único apelo ao alto, para que consigamos nessa noite, mais uma vez, alcançarmos o conhecimento que nos libertará paulatinamente de nossas inferioridades. A doutrina espírita nos mostra o caminho a ser seguido, nos mostra como devemos trilhá-lo, a fim de alcançarmos a perfeição que todos sonhamos. Que essa noite seja marcada como mais um daqueles momentos em que as luzes do conhecimento que liberta chegam, para que, esclarecendo a nossa consciência, possamos de uma vez por todas nos libertar dos hábitos, dos pensamentos, das atitudes pouco dignas, para enfim avançarmos firmes rumo ao crescimento maior. Que Jesus seja a nossa maior inspiração em vida. Que assim seja. Pessoal, o livro Obras Póstumas, já estamos na reta final dele, segunda parte. Vamos falar hoje a respeito de dois temas, creio eu, planejei duas coisas para falar, né? Se bem que tudo pode mudar, a gente pode falar de uma só, em virtude do andamento das nossas conversas. Hoje planejamos falar a respeito do auto de fé em Barcelona e também sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, como que ele foi concebido por Allan Kardec. De início, falaremos sobre esse auto de fé que aconteceu na cidade espanhola de Barcelona no dia 21/10/1861. Aliás, 21/9/1861. De início, o que é um auto de fé? Gente, o auto de fé é um ritual da Inquisição, da Santa Inquisição. É um ritual onde o indivíduo que era considerado herege e era condenado, ele era submetido a uma execução que era pública. Essa execução pública do herege que era condenado chamava-se auto de fé. Então aconteceu na cidade de Barcelona, no ano de 1861, um auto de fé, onde não um homem foi queimado, porque naquela época já não se fazia mais isso, mas sim, 300 obras espíritas foram queimadas na fogueira da chamada Santa Inquisição. Mas como que o negócio aconteceu? O negócio é mais ou menos o seguinte: morava nessa cidade de Barcelona um francês chamado Maurice Lachatre. Esse indivíduo havia se asilado na Espanha porque ele era um escritor. Ele havia escrito uma obra chamada Dicionário Universal, e sabe-se lá por que cargas d'água, o imperador Napoleão III começou a persegui-lo. E ele, para não ser condenado, não ser preso, resolveu pedir asilo à Espanha. Ele foi morar na cidade de Barcelona, onde abriu uma livraria. Enfim, quando o Espiritismo foi codificado, as obras espíritas começaram a circular, começaram a ganhar a simpatia do pessoal da França e dos países em torno, foi se espalhando lentamente, foi até rapidamente o espalhar das ideias espíritas. Esse Maurice Lachatre, ele encomendou 300 obras espíritas a Kardec. Kardec morava em Paris. O representante desse livreiro, portanto, adquiriu essas 300 obras,
Dentre essas obras estavam vários exemplares do Livro dos Espíritos, do Livro dos Médiuns, da Revista Espírita e de outros vários volumes e livros, todos com as ideias espíritas. Esse encarregado comprou essas 300 obras, colocou aí em 2 caixas e remeteu à Espanha, a Barcelona. Chegando lá, na alfândega, estava lá o livreiro, o Maurice Lachatre. Pagou os custos exigidos pela alfândega, mas quando ele ia pegar os livros para poder levar para a sua livraria, ele foi impedido. Por quê? Como se tratava de livros, era muito importante que aqueles livros, para poderem circular na Espanha, recebessem o aval, a chancela da Igreja Católica. Porque a Igreja Católica era quem decidia qual livro poderia circular na Espanha naquela época. Na cidade de Barcelona havia um bispo, só que o bispo não estava em Barcelona. Naquele momento ele estava em Madrid. Depois de alguns dias o bispo chegou. Olha que ele já tinha pagado, o Maurice Lachatre, a questão da alfândega, tinha dado dinheiro lá. O bispo, então, a ele foi remetido um exemplar de cada obra espírita que constava naquela remessa. Ele mal começou a ler as obras, já falou, isso daqui é ofensivo à fé católica. E imediatamente ali já condenou as obras à fogueira. 300 obras à fogueira da Santa Inquisição. Isso em pleno século XIX, quando a ciência já estava a pleno vapor. Ainda acontecia coisas desse tipo. O livreiro, sabendo do caso, decidiu recorrer ao embaixador da França na Espanha. Não deu nenhum tipo de nada relacionado a ele receber aquelas obras. Enfim, Allan Kardec ficou sabendo do caso. Cogitou até mesmo de pedir ajuda ao Ministério das Relações Exteriores lá da França, mas ele foi orientado pelos próprios espíritos a não fazer isso. A não fazer, porque a queima daquelas obras ia resultar uma melhor e maior divulgação das ideias espíritas na Espanha e em outros países do mundo do que umas 300 obras que iam ser ali divulgadas e lidas somente por algumas pessoas. Bom, Allan Kardec, então, perguntou ao espírito verdade. Não ignora, sem dúvida, o que acaba de passar-se em Barcelona, com algumas obras espíritas. Quererás ter a bondade de dizer-me se convirá prosseguir na reclamação para a restituição delas? O espírito verdade, que era o mentor espiritual de Allan Kardec, que era quem estava coordenando a codificação da doutrina espírita, e nós sabemos que o espírito verdade, nada mais, nada menos, era Jesus de Nazaré, respondeu a Kardec: por direito, você pode reclamá-las, e você ia conseguir elas de volta, se te dirigisses ao ministro de Estrangeiros da França, ao Ministério das Relações Exteriores daquela época, né? Mas, ao meu parecer, esse auto de fé resultará maior bem do que adviria da leitura de alguns volumes. Deves compreender quanto uma perseguição tão ridícula, tão atrasada, poderá fazer a bem do progresso do espiritismo na Espanha. Aí Kardec volta a pergunta: convirá que eu escreva um artigo a respeito? No próximo número da Revista Espírita, Jesus, o Espírito Verdade, fala: espera o auto de fé acontecer. Né? Isso foi em 21 de 9 de 1861, essa conversa toda. Um mês depois, em 9 de outubro de 1861, aconteceu o tal do auto de fé. O bispo em questão se chamava Dom Antônio Palau e Termes. Era um sujeito de vastíssima cultura, doutor em teologia, escritor de obras católicas famosas na Espanha e fora dela. Coube a ele, né, essa decisão de queimar essas 300 obras espíritas. E isso aconteceu numa fortaleza que se situava na cidade de Barcelona, que hoje não existe mais. Era muito comum nas cidades medievais, né,
terem dentro da cidade uma pequena cidadela, uma fortaleza. E isso acontecia também na cidade de Barcelona. Naquela época, essa cidadela, essa fortaleza ainda existia. Era uma construção grande, de formato pentagonal, com 5 torres, com um fosso circulando e com aquelas... Como é que chama? Como é que chama aquela... Me fugiu a palavra. Aquelas pontes elevadiças, exatamente, para poder acessar. Naquela época, a cidadela era utilizada como prisão e era onde os condenados à morte eram executados. E foi justamente na esplanada dessa cidadela em que essas obras, essas 300 obras espíritas foram queimadas. E Allan Kardec até reproduz aqui um trecho da ata do Auto de Fé. Neste dia, 9 de outubro de 1861, às 10h30 da manhã, na esplanada da cidade de Barcelona, no local onde são executados os criminosos condenados ao derradeiro suplício, e por ordem do bispo dessa cidade, foram queimados 300 volumes e brochuras sobre o espiritismo, a saber, o Livro dos Espíritos de Allan Kardec, e aí etc. Uma relação de todas as obras que foram queimadas. Bom, o negócio repercutiu tremendamente na Espanha. Na Espanha. Os jornais liberais da época noticiaram o fato e desceram a lenha naquela decisão antiquada e ridícula da Santa Inquisição, da Igreja Católica daquela época. E Kardec, ele assinala aqui, um tanto quanto espantado, que na França a repercussão foi muito pequena. Que muitos jornais liberais franceses simplesmente noticiaram, poucas linhas, o que tinha acontecido e sequer tomaram partido a favor do espiritismo. Kardec até comenta aqui que era um caso terrível, um caso que envolvia até direito internacional, que esquecesse o âmbito religioso ali, a ideia religiosa. Eram obras francesas que haviam seguido todos os trâmites legais, não entraram por contrabando na Espanha, mas que, por ordem religiosa, foram queimadas. E os jornais franceses simplesmente fizeram vista grossa para isso. Alguns deles, inclusive, fizeram gracejos com a ideia. E por que eles fizeram isso? Porque o espiritismo estava crescendo muito na França. Estava incomodando muita gente. E o fato de ter acontecido aquilo era bom. Né? Embora, por um outro lado, os jornais não poderiam tomar partido do bispo, porque ficaria feio para eles, né? Jornais liberais, em plena época de ascensão científica, tomar parte da Santa Inquisição, apoiar a queima na fogueira de volumes, de livros. Olha que coisa mais ridícula. Então eles decidiram esquecer, fingir que não estavam vendo, fazer vista grossa. Então essa questão aí contribuiu muito para propagar as ideias espíritas na Espanha. Para vocês terem uma ideia, no século XIX, depois disso daqui, o número de grupos espíritas em Barcelona aumentou tremendamente. Não só em Barcelona, mas nas principais cidades da Espanha. Chegou até o país, a Espanha, ser o primeiro país da Europa, o primeiro país em número de periódicos espíritas circulantes. E em número de publicações espíritas, justamente pela comoção que o negócio gerou. Pra vocês terem uma ideia como que foi o ritual, né, o bispo chegou todo paramentado na esplanada da cidade de Barcelona, né, naquela cidadela que eu falei para vocês, junto com vários representantes da alfândega e etc e tal. Foi lida a ata pelo meirinho, os volumes foram empilhados, isso na frente de uma boa plateia, e queimados. Dessa boa plateia, alguns gostaram, poucos, e a maioria estava achando um absurdo tremendo. Tanto que quando as obras foram reduzidas a cinzas e o bispo se retirou do local, as pessoas começaram a vaiar. E começaram a falar, abaixa a Inquisição, abaixa a Inquisição. Muitos se dirigiram às cinzas e recolheram algumas amostras dos restos dos livros queimados.
E teve quem remetesse essas cinzas a Allan Kardec. Kardec pegou essas cinzas e guardou numa urna de cristal, né? E essa urna foi destruída na Segunda Guerra Mundial pelos nazistas. Quando os nazistas invadiram Paris, né, muita coisa foi destruída. E, inclusive, essa urna de cristal que continha as cinzas do Auto de Fé, ela também foi destruída. Enfim, contribuiu muito para a propagação do Espiritismo. E rendeu inúmeras comunicações provenientes dos benfeitores espirituais nas reuniões mediúnicas. Uma delas, Kardec coloca aqui, né, datada do dia 19 de 10 de 1861, 10 dias depois. E o autor dessa carta, muito interessante aqui, a gente vê os detalhes aqui, foi São Domingos. Quem que foi São Domingos? Um santo da Igreja Católica, que viveu entre os séculos 12 e 13. Ele fundou uma ordem, a chamada Ordem dos Dominicanos. Dominicanos vem justamente de São Domingos, né? O nome dele. Era uma ordem cujas regras pregavam a castidade, a pobreza, o estudo das Escrituras, a meditação e a pregação do Evangelho. E São Domingos foi um indivíduo muito conceituado dentro da Igreja Católica, foi amigo de Francisco de Assis, acabou desencarnando, e tempos depois dele desencarnar, em 1233, o Papa Gregório IX instalou o Tribunal do Santo Ofício, da Santa Inquisição. E recrutou inúmeros religiosos das mais diversas ordens religiosas que existiam para fazer o papel sujo de inquirir as pessoas e condená-las à morte. E o grosso desse pessoal veio justamente da ordem dos dominicanos, de São Domingos. Olha que coisa interessante, né? Justamente São Domingos, em 1861, escreve uma carta falando dos últimos atos da Inquisição da Igreja Católica. Coincidência? Duvido. E olha só o que ele fala. Ele falou, em linhas gerais, que era necessário algo acontecer para chocar certos encarnados, que estavam fazendo meio aí vista grossa, ou estavam pouco propensos a analisar a ideia espírita. Havia necessidade de que algo acontecesse para abalar essas pessoas. Para abalar, inclusive, a imprensa. Que a imprensa sequer estava noticiando como deveria noticiar o crescimento da doutrina espírita. Então, o ato do auto de fé serviu para abalar muita gente e atrair as atenções das pessoas para as ideias espíritas. Ele fala uma coisa interessante. Os espíritos inspiraram o auto de fé, porque eles sabiam que o avanço se daria. Quer dizer, foi algo meio que planejado pelo plano espiritual. Obviamente, verificando as tendências e as inclinações do bispo Dom Antônio, Palaus e Termens. E eles inspiraram esse ato da Santa Inquisição. Querem saber mais detalhes disso? 9 meses depois de ter acontecido o auto de fé, o bispo desencarnou, em 1862. Poucos dias depois, lá na Sociedade Espírita de Paris, quem que dá uma comunicação por psicografia? O bispo, justamente ele, declarando-se arrependido por ter feito aquilo. Uma longa carta, né? Kardec pega essa carta e remete para a cidade de Barcelona, onde lá residia um indivíduo chamado Colavida, se eu não me engano. É considerado Allan Kardec espanhol. Foi quem primeiro traduziu as obras de Kardec para o castelhano. Kardec remete essa carta do bispo para Barcelona. E falou o seguinte: quando vocês lerem essa carta no centro espírita aí de vocês, o bispo vai estar presente. Não deu outra. À medida que a carta foi sendo lida, alguns médiuns videntes lá da cidade de Barcelona, que participavam dessa reunião, relataram a presença do bispo ali. E após a carta ser lida, o bispo deu uma comunicação por psicografia,
reafirmando o erro terrível que ele havia cometido e até profetizando que, pouco tempo depois, aquela cidadela onde as obras haviam sido queimadas seria demolida e um jardim seria erguido. E realmente, 7 anos depois, a pedido dos cidadãos de Barcelona, o governo da cidade resolveu demolir aquela fortaleza e no lugar ergueu-se um jardim. E olha que ironia, o primeiro congresso espírita internacional aconteceu justamente na cidade de Barcelona. Que coisa, não? Querem saber mais? Em dezembro de 1917, o bispo reencarna. Aqui no Brasil, em Uberaba. E ele se tornou padre. Chamava-se Padre Sebastião Carmelita. Era considerado padre dos pobres e dos doentes. Um indivíduo inteligentíssimo, dono de vasta cultura e com um coração aberto à prática do bem e da caridade. Era o padre mais ecumênico que se conhecia na cidade de Uberlândia e, com certeza, dos padres mais ecumênicos do Brasil naquela época. Aceitava as ideias espíritas, conhecia profundamente a obra de Allan Kardec, assinava a revista O Reformador, da FEB. Só que ele não podia assinar no nome dele, o pai que assinava, entregava para ele ler. Conhecia o Chico Xavier, era amigo íntimo do Chico, de frequentar a casa do Chico, tomar café com o Chico. Numa dessas, ele lamentava ao Chico a perseguição que ele sofria da Igreja Católica, pela conduta dele. E cogitou abandonar a batina para seguir o Espiritismo. Aí o Chico falou para ele assim, Sebastião, Padre Sebastião, que jeitinho mineiro do Chico, né? O Emmanuel está aqui e falou o seguinte, se você decidir abandonar a batina e vir para o nosso lado, é mais um trabalhador. Ótimo, mas você tem que continuar com a batina aí mesmo. Porque você está num ambiente onde nós não podemos entrar, mas você está lá. De qualquer forma, pregando a conduta espírita no meio da Igreja Católica. O padre Sebastião Carmelita, mais uma curiosidade, tinha uma micose terrível nas unhas. Será que é complexo de culpa? Por ter pego as obras e lançado na fogueira? Vai saber. Passou por uma cirurgia cerebral, teve inclusive que ter essas unhas arrancadas, sem anestesia, porque ele não podia receber anestesia, por conta da grande carga inflamatória ali do local. Todas as unhas das mãos arrancadas. Desencarnou em 1981, hoje trabalha lá no plano espiritual, na cidade que fica imediatamente acima da cidade de Uberaba, né? E é um espírito, podemos dizer, gozando aí de inefável paz interior. Esse auto de fé ocorrido em Barcelona. Perguntas? Dúvidas? Comentários? Ninguém? Eu não gosto muito de tocar nesse termo auto de fé. É, auto de fé. O auto de fé foi complicado. Depois desse auto de fé de Barcelona, ainda aconteceram alguns outros. Esse não foi o último, né? Outros parecidos, mas de menor impacto, de menor monta. O Tribunal do Santo Ofício ainda existe. Não sei se vocês sabem, né? Tem um outro nome nos dias de hoje. Mas, graças a Deus, não se queimam pessoas e nem se queimam volumes, livros. Né? E realmente, né, a propaganda foi tremenda. O que as pessoas pensavam, aquelas pessoas que foram atraídas para o espetáculo, que tomaram conhecimento daquela fogueira? Poxa, mas peraí, que obras são essas que levou o bispo de Barcelona a tomar uma atitude dessa monta? Vamos ver o que é. O que será que elas têm ali? Quais será que são os ensinamentos? E isso espalhou tremendamente as ideias espíritas na Espanha. Ok? Auto de fé em Barcelona. Eu sei que é romântica, um filme, mas quando estava queimando o livro, então as fagulhas iam espalhando na cidade.
Dá para entender. Kardec fala de uma maneira bem assim irônica, né, que os Pirineus, que são aquela cadeia de montanha que separa a França da Espanha, né, não eram altos bastante para poder impedir a disseminação das ideias. Ele falou até o seguinte, ó, se queimarem livros de novo, deixa queimar. E quanto maior for a chama da fogueira, mais aquilo lá vai se assemelhar a um farol que vai espalhar as ideias espíritas por todo o planeta. Quer dizer, os espíritos tinham razão. Aquela queima toda fez uma propaganda, um bem tremendo para os centros espíritas, para o espiritismo. Assim como no Brasil, né? Quando o padre Quevedo veio aqui para o Brasil, espanhol, e ele veio com a missão de destruir o espiritismo, tanto que ele lançou um livro aqui, o primeiro dele, Antes que os Demônios Voltem. Os demônios seriam nós, né? O espiritismo. Ele, combatendo a doutrina espírita, falando nos rádios, escrevendo periódico, fez uma propaganda benéfica para a doutrina. Benéfica. Porque as pessoas que antes sequer conheciam o espiritismo e ouviam o padre falar daquele jeito, pensavam, poxa, mas peraí, o que é isso? Deixa eu lá ver o que é essa obra aí que ele está falando, né? Que vai perverter a cabeça de muita gente aí, que é o demônio que está voltando. Deixa eu ver isso daqui. Espalhou demais as ideias espíritas. Tanto que teve até quem, ironicamente, né, falou que na frente de cada centro espírita deveria ter uma estátua do Padre Quevedo. Ironicamente. Tanto que ele ajudou na divulgação da doutrina espírita. Quem foi que falou isso? Foi um ex-bispo da Igreja Católica que falou isso. Um ex-bispo da Igreja Católica que falou isso. Onde será que ele está agora? Desencarnado ele está, né? Eu tenho aqui para comigo, é uma ideia pessoal, ele vai reencarnar como médium. Vai, como médium, nas lides espíritas, vai reencarnar como médium aqui no Brasil para ajudar a divulgação do espiritismo. Não tenha dúvida, né? E a gente fala isso não de uma maneira irônica, mas porque entre os divulgadores, pregadores, escritores e médiuns espíritas, tem muita gente ligada no passado ao catolicismo. Há bispos, padres, monges, cardeais, papas que estão agora no meio espírita fazendo a divulgação do cristianismo redivivo. Não tenhamos dúvida. Na figura aí de um palestrante espírita, de um médium, de um passista, está lá um padre do passado, está lá um bispo, está lá um cardeal, né? Está lá um pastor, e por aí vai. Hã? O Divaldo foi, sem dúvida. O espiritismo é novo. 1857. O que a gente estava fazendo antes de 1857, se a gente estava encarnado aqui no Ocidente? Ou a gente era católico, ou a gente era da Igreja Reformada, protestante. Um dos dois, né? Se você estava reencarnado lá no Oriente, aí você era hinduísta, budista, né? Muçulmano, sei lá, alguma coisa assim. Se você estava aqui entre os índios, você professava alguma religião indígena. Se você estava reencarnado na África, né, principalmente naqueles rincões mais afastados, alguma religião dos nossos irmãos africanos. Agora, no Ocidente, ou você era católico ou era evangélico, protestante. Então, das lides espíritas, você vê padre, você vê pastor, você vê freira, você vê irmã de caridade. Está tudo com outra forma, envergando outro traje e espalhando as ideias espíritas. Eu acho que o Gilberto foi padre. O Gilberto foi padre. Só Deus sabe. Vamos falar sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. É tão interessante essa parte que Kardec começa essa parte com uma nota. Normalmente ele coloca a nota no final do trecho, né? Ele começou aqui dizendo que ele não tinha falado para ninguém a respeito da nova obra que ele estava escrevendo. E que o negócio foi feito num sigilo tal que o editor, o senhor Didier, só foi conhecer a obra no momento da impressão. E qual era essa obra? Kardec intitulou-a Imitação do Evangelho. Mas o próprio editor, senhor Didier, mais alguns confrades ali, amigos de Kardec, começaram a falar para ele, não, imitação do Evangelho não, muda esse nome. Mas uma coisa meio esquisita, né? Eu tenho o Evangelho e tem a imitação. Né? Não vai cair muito bem. Allan Kardec realmente meditou, viu que aquele nome lá não era um nome muito adequado e mudou para o Evangelho segundo
o Espiritismo. Né? Algumas perguntas e respostas que foram dadas através de um médium que sequer sabia que Kardec estava escrevendo aquela obra. Kardec faz a pergunta ao espírito, através do médium. Que pensais da nova obra que trabalho nesse momento? Vem a resposta. Esse livro da doutrina terá considerável influência, pois que explana questões capitais. E nessa obra, o mundo religioso vai encontrar os ensinamentos que são necessários a ele, enquanto que a vida prática das nações irão encontrar instruções de conduta excelentes. Então, olha o alcance dessa obra. Ela ia municiar o mundo religioso de novas ideias. Porque essa obra, o Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec focou em quê? Ele focou em dogmas? Não. Ele focou, Jesus é Deus? Não. Maria era virgem? Não. Né? Existe Santíssima Trindade? Não. Nada disso. Ele focou essa obra justamente na moral de Jesus. Ele se baseou principalmente em trechos retirados do Evangelho de São Mateus. E é uma obra destinada a todas as pessoas. Tanto que ele mesmo fala que sob essa bandeira todas as religiões podem se encontrar. Porque a moral é uma coisa que não tem como você questionar. A moral de Jesus. As guerras religiosas que aconteceram por conta do quê? Dos dogmas. De eu não aceitar, por exemplo, que você pense que Jesus é Deus. Vou fazer guerra contigo. Né? Ou que há algum determinado trecho ali do credo não passa na minha garganta. Então eu vou criar uma guerra, uma celeuma, um cisma, como aconteceram vários ao longo da história. E até hoje, as pessoas brigam por causa disso. Não tem como brigar com faça aos outros aquilo que você gostaria que os outros te fizessem. Tem como você brigar com isso? Não tem. Tem como você brigar com perdoa não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes? Tem como você brigar por isso? Não tem. Todos aceitam essas máximas. Então o Evangelho, segundo o Espiritismo, daria munição ao mundo religioso, que estava cambaleante, sendo açoitado pelas conquistas da ciência. Muita gente estava abandonando as religiões porque a ciência falava A e provava, enquanto a religião falava B. E exigia uma fé cega naquilo. Quer um exemplo? Fala-se que o mundo foi criado 6.000 anos atrás. 4.000 antes de Cristo. O que a ciência fala? Que o planeta Terra tem pelo menos 4,5 bilhões de anos. E a ciência prova. Quer dizer, de um lado, a ciência prova. De modo inegável. De outro, você tem que aceitar. Mas não passa pela minha razão. Tu tem que aceitar. Mas espere, a ciência fala outra coisa. Você tem que aceitar. Não tem saída. Existia até uma máxima. Credo quia absurdum. Acredite, nem que seja absurdo. Só que no século XIX, o pessoal já estava liberto disso. Muitos, né? E começaram a abandonar a religião. Só que tem um detalhe. Começavam a abandonar a religião e muitos viravam materialistas. O materialismo é uma coisa terrível, né? Então veio o Espiritismo para poder reavivar o sentimento religioso através de uma análise racional dos ensinamentos de Jesus. Por isso que o Espírito fala a Kardec aqui, o mundo religioso será dotado das máximas necessárias. Enquanto que do ponto de vista dos interesses gerais, sociais e religiosos, uma alta moral será pregada. E fala aqui, a dúvida tem que ser destruída. A terra e as suas populações civilizadas estão prontas. Lança, pois, a semente que te confiamos, porque é tempo
que a Terra gravite na ordem das esferas elevadas e que saia afinal da penumbra e dos nevoeiros intelectuais. Acaba a tua obra, preste atenção nesse trecho, e conta com a proteção do teu guia, que é o guia de todos nós, e com auxílio devotado dos espíritos que te são mais fiéis e em cujo número eu me incluo sempre. Quer dizer, faz o que você tem que fazer, é uma obra que vai colocar o Espiritismo num novo caminho, que vai abrir inúmeras possibilidades à doutrina, e fica tranquilo, que o teu guia é o guia de todos nós. Aí eu pergunto para vocês, quem que é o guia de todos nós? É Jesus. Mais uma vez, ele dá a entender aqui que a personalidade que guiava Kardec era nada mais, nada menos que Jesus de Nazaré. Kardec não era bobo. Qual que foi a próxima pergunta dele? Que dirá o clero? O que o clero católico vai dizer a respeito dessa obra? O que o Espírito fala? O clero vai gritar. Heresia. Porque você vai atacar decisivamente as penas eternas e outros pontos sobre os quais ele baseia a sua influência e o seu poder. E não é? É. Com todo respeito aqui, gente. Mas tirem do catolicismo, das religiões tradicionais, a ideia de pecado original e das penas eternas, para vocês verem o que acontece. Não subsistirá. Porque toda a construção dogmática é baseada nisso daí. No pecado original, nas penas eternas. Mais ou menos assim, vocês precisam seguir aquilo que eu estou falando, que vocês têm que seguir, porque você, maculado pelo pecado original, vai para o inferno depois que morrer. Através do medo. E através desse medo, as pessoas são ali mantidas. Por isso que aqui ele falou, o clero vai gritar heresia. Porque até então, o monopólio da verdade era da igreja. Os próprios protestantes sofreram bastante por conta disso. No século XVI, quando Lutero, que nada mais nada menos é Paulo de Tarso reencarnado, quando Lutero ele resolveu afixar as 99 teses na porta da igreja de Wittenberg, e ali ele querendo reformar a igreja, do nada ali houve um cisma, criou-se uma outra religião, o protestantismo. Quando aquilo ali aconteceu, foram perseguidos. Porque estavam tirando do catolicismo o monopólio da verdade. E mais, começou a traduzir a Bíblia para o alemão. Que antigamente a Bíblia era só em latim. Ou seja, só quem sabia ler e escrever em latim que podia interpretar a Bíblia. Então podia interpretar do jeito que eu bem entendesse. Podia falar os maiores absurdos aqui, vocês tinham que seguir. Ninguém entendia. As próprias missas eram feitas em latim. Quer dizer, não entendi patavina. Lutero teve a audácia de traduzir para o alemão, para todo mundo poder ler. Nossa, a perseguição foi terrível. Por que eu estou falando isso? Porque o Espiritismo sofreu algo parecido. O monopólio da verdade, mais uma vez, foi ali destruído. E ali, os ensinamentos de Jesus começaram a brilhar na sua pureza original. Nada de dogmas, absolutamente nada de rituais, nada de cerimoniais, nada disso. O que nós tínhamos ali? Nós tínhamos a moral de Jesus como nos tempos do cristianismo redivivo, primitivo. Por isso que a reação da Igreja Católica foi tremenda. O Espírito Verdade até fala aqui, a rigor, quando você lançou o livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns, a igreja até que podia aceitar alguma coisa ali. Vocês eram considerados hereges, mas na surdina. Agora, com o lançamento do Evangelho segundo o Espiritismo, a heresia de vocês vai aparecer a olhos vistos, e vocês vão ser perseguidos.
Ele até fala aqui, ó, aproxima-se a hora em que será necessário apresentar o Espiritismo qual ele é, mostrando a todos onde se encontra a verdadeira doutrina ensinada por Jesus. E ele fala, se até o momento você manteve-se firme, Kardec, você foi feliz. Mas se prepara. Prepara teu lombo, meu amigo. Que agora a perseguição vai redobrar. Vai redobrar sobre você e vai se redobrar sobre os seus companheiros. Os teus seguidores. Aqueles que estão mais chegados a você. Porque o fanatismo, a ignorância, estimulados inclusive pelo progresso das ideias espíritas, não vão te dar paz em nenhum momento, nenhum segundo. E foi o que realmente aconteceu. Exatamente isso que aconteceu. E no final o Espírito conclui, conta conosco e conta sobretudo com a grande alma do Mestre de todos nós, que te protege de modo muito particular. Sobre isso daqui, observações, perguntas, comentários? Por que vocês estão deixando eu falar, somente eu, hoje? Ninguém está conversando, perguntando nada para mim. Kardec coloca uma nota aqui, ó, de 14 de setembro de 1863. E ele fala de uma comunicação espontânea que um médium recebeu e enviou para ele. Ah, com detalhe, acho que foi a senhora que me falou, que Kardec teve que se recolher, né, sair de Paris, para poder escolher, é verdade, escrever essa obra. Ele se refugiou numa cidade chamada Saint-Adresse, que, se eu não me engano, nos arredores de Paris, porque os espíritos intuíram ele a fazer isso. Era necessário que ele se afastasse um pouco dos próprios trabalhos dele, dos trabalhos materiais dele, que era professor, para poder focar só na confecção dessa obra. E ele fala uma coisa que é interessante, o espírito que remeteu essa carta a Kardec. Uma vez que as minhas vozes íntimas se fazem ouvir em torno de ti, e que teu cérebro percebe as nossas inspirações com uma facilidade que nem tu mesmo suspeitas. O que ele fala aqui? Que Kardec era excelente médium, intuitivo. Kardec não enxergava os espíritos, Kardec não psicografava, não tinha psicofonia, não era médium de efeitos físicos, nada disso. Mas ele era dono de uma mediunidade, uma das mediunidades mais avançadas, se não for a mais avançada, que é a mediunidade intuitiva. Ele era dócil. E ele captava com uma facilidade tremenda as intuições, as inspirações, as orientações provenientes dos benfeitores espirituais e especialmente do Espírito Verdade. Aqui fala o quanto que ele era dócil a essa influência superior. E que os espíritos tinham estimulado ele a sair de Paris, a se retirar para, no sossego, na calma, modificar totalmente aquela obra que ele estava fazendo, porque ele tinha a ideia de fazer o Evangelho segundo o Espiritismo de um jeito. Mas os espíritos inspiraram ele a fazer de um jeito totalmente diferente. E ele achando que as ideias eram dele. Claro que tinha muita coisa dele, mas muita coisa em indução do plano espiritual superior. E esse espírito termina aqui, no último parágrafo, de um modo muito curioso. Adeus, caro companheiro do passado. Ou seja, esse espírito que estava escrevendo aí já conhecia Kardec de outras vidas. Discípulo fiel da verdade, que continua através da vida, ou seja, encarnado, a obra aqui no passado, diante do Espírito que te ama e a quem venero, que é Jesus, juramos consagrar as nossas forças e as nossas existências, até que se achasse concluída. O que ele está falando aqui? Que ele e Kardec se conheceram no passado, provavelmente na época de Jesus, foram discípulos dele e se comprometeram a divulgar a verdade.
Eu não tenho dúvidas de que Kardec foi um dos discípulos de Jesus ali. Né? Um deles. Ou se não foi um dos discípulos, foi alguém muito próximo ali, que participou de todo o drama daquela época, né? Alguns falam que ele foi o centurião que chefiou a crucificação de Jesus. Alguns falam isso. Que posteriormente se converteu ao cristianismo, que depois veio se reencarnar como Jean Hus, que foi queimado na fogueira da Inquisição, e que depois voltou como Allan Kardec. Alguns falam que ele foi Pedro, discípulo de Jesus. Outros falam que ele foi João Evangelista, discípulo de Jesus. Você que tem muita informação por aí. Daniel, Né? aquela mensagem de Napoleão e Kardec, ela fala aqui de um discípulo de Jesus. Não fala agora. Bem lembrado. Naquela mensagem de Napoleão e Kardec, está no livro Novas Mensagens, né? Acho que Novas Mensagens, de Humberto de Campos. Outros falam que foi Tomé. Lembram? Porque Tomé era meio, quero ver para crer, né? E Kardec era bastante racional. Sei lá. Mas participando ali do início do cristianismo, sem sombra de dúvida, ele participou. Será que o Evangelho de Mateus foi a premissa que ele construiu a obra? A obra, muito provavelmente, porque boa parte das máximas de Jesus, se você pegar os 3 sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, se você colocá-los lado a lado, você percebe que eles são muito iguais em vários aspectos, né? E que se eu não me engano, é o Evangelho de Lucas, ele é mais ou menos uma mistura, uma enxertia dos evangelhos de Mateus e Marcos, alguma coisa nesse sentido. Mas o de Mateus, ele conteria as máximas, em maior quantidade, as máximas de Jesus. E seria dos evangelhos mais antigos, se não o mais antigo existente. Então talvez ele tenha escolhido o evangelho de Mateus por conta disso aí. Das máximas de Jesus que estavam contidas ali em grande quantidade. Penso eu, acredito eu. Daniel, Lucas, ele não foi discípulo, ele viveu Lucas não foi. 50 anos, 57 anos, né? Lucas depois. Né? Ele pegou, inclusive, ele construiu ali, né, com base em relatos dos próprios discípulos, que ele não teve contato direto com Jesus. Marcos não era discípulo de Jesus. Marcos era sobrinho de Pedro. Então, aquelas anotações de Marcos, muito provavelmente, não são de Marcos. São de Pedro. Né? Segundo o que eu li, eu fiquei sabendo, Lucas era amigo do... Como é que chama? Do Paulo Tarso. E aí ele queria converter Lucas, Paulo Tarso, né? Porque o Lucas era um médico. Lucas era médico, Então ele pediu a Lucas que fosse falar com Nossa Senhora, que ainda vivia, para acreditar. Aí Nossa Senhora relatou. Relatou aí tudo. Ele escreveu. Será que isso é verdade? Tanto que Lucas é chamado o apóstolo da natividade. Né? Porque quando você percebe a questão do nascimento de Jesus e tudo mais, você vê isso no Evangelho de Lucas. Porque ele pegou direto, né, de Maria, mãe de Jesus. Claro que muita coisa ali com o tempo foi meio que distorcida, tal, interpolações, amputações, etc e tal. Mas se você pegar o texto mesmo, os mais antigos de Lucas, relato de Maria de Nazaré. Né? O Evangelho de João é um evangelho diferente dos outros 3, é um evangelho místico, né? Um evangelho bem diferente, tanto que ele não é considerado como sendo um dos sinóticos, né? Que ele escreveu lá na ilha de Patmos, mediunicamente, aliás. Tanto que se você for ver no Evangelho de João alguns trechos, você percebe que é Jesus que está escrevendo ali. Então é muito provável que o Evangelho de João tenha sido um evangelho mediúnico, ditado ou escrito pelo próprio Jesus de Nazaré. Né? Então quem ali era discípulo mesmo de Jesus, ali que seguiu Jesus? Mateus. Talvez seja um dos evangelhos mais antigos aí. Né? Eu chamou um monte de Mateus, 28 exortações. De Lucas tem 55. Mais completo. Né? Bem lembrado. Enfim, alguém dessa época, sem sombra de dúvida, Allan Kardec foi. Algo mais, gente? Deixa eu ver quantas horas aí. 5 para as 9. Alguma pergunta? Fala. E as intuições negativas, as intuições do mal? Certamente havia
alguns espíritos que queriam atrapalhar a obra sabendo do impacto que ela ia causar. Tem notícias de tentativas, né, que pelo que a gente viu da obra dele não foram conhecidas, mas de assédio a Kardec por conta dessa obra que estava escrevendo. Olha, assédio pode até ter acontecido, eu não duvido que tenha acontecido um assédio. Mas Kardec estava tão firme e tão inabalável na execução daquela obra que ele não abria nenhum campo a seguir aquelas ideias. A sintonia dele com o Espírito Verdade era tão fina, era tão intensa, que se chegasse algum tipo de pensamento de outra ordem ali, naturalmente ele ia analisar aquele pensamento, amassar e jogar na lixeira. Automaticamente. Né? Porque assim, Kardec não era perfeito. Ele ainda é um espírito em processo evolutivo. E somente os espíritos totalmente perfeitos, eles estão imunes às sugestões do mal. Kardec não estava imune. Mas o processo ali e a ação dele era tão sintonizada com o bem e com a verdade que praticamente ele imunizava dessas más inclinações aí. E os maus espíritos tratavam de fazer o quê? Assediar aqueles que estavam ao redor dele, que não tinham essa firmeza e esse compromisso com a verdade. Por isso que várias vezes Kardec escreve aqui, que ele era apunhalado pelas costas, que muita gente abriu o sorrisão na frente dele, ele virava as costas, descia a lenha. Quantas vezes ele foi traído, caluniado pelas pessoas que ele havia ajudado até. Então os maus espíritos, que não querem de modo algum o esclarecimento da humanidade para as coisas superiores, agiram muito naquela época, como continuam a agir até nos dias de hoje. Né? Dizem, por cima, assim, que 25% da humanidade já está plenamente identificado com essas verdades superiores, com a espiritualidade, enfim. Mais ou menos 20% totalmente inclinada ao mal, empedernidos da prática do mal. Então nós temos os 55% da humanidade ali que, sabe, está meio que em cima do muro. É aquele sujeito que acorda de manhã, que vai trabalhar, que ganha o seu dinheiro, que almoça, né, que chega em casa, vai assistir jogo, ou vai assistir novela, vai fuçar na internet, né, e que não cogita das coisas espirituais. Então esses 55% aí, que seria mais ou menos o foco da pregação daqueles 25% que já sabem que existe alguma coisa após a morte. Que nós temos que nos dedicar a nossa vida à prática do bem, do correto, do bom, do justo, do belo. E existem aqueles que obviamente acham que a terra é deles. Aqueles trevosos que acham que os planos espirituais superiores são para os anjinhos, mas que a terra é deles. E eles querem, de toda qualquer forma, fazer da terra um reino de trevas e de escuridão. Só que, felizmente, o nosso planeta já está em épocas de mudança. E esse pessoal que não se identifica com essa nova ordem de ideias, ao desencarnarem, partiu chupão, né? Partiu Nibiru. Né? Chico falava que o planeta se chamava Quiron, é o planeta do degredo. Né? Esses que não se identificam com as ideias mais elevadas agora, para cá não voltarão mais. Por isso nós estamos em época acelerada de renovação espiritual. E tanta coisa está acontecendo, onde parece que está uma balbúrdia só. Mas, em verdade, todo período de transformação tem essa característica de aparente bagunça. O que nós temos que fazer? Centrar os nossos esforços no bem, agir o máximo possível dentro daquilo que a nossa consciência acha que é correto, buscar ajudar os nossos irmãos da melhor maneira possível, né? E o resto é com Deus. Fala. André, só um comentário, assim, eu acho que muito da nossa parte também é propagar a doutrina, né? Por exemplo, a gente não conseguiu vir nas duas últimas sexta-feiras, a gente estava assistindo em casa, na casa dos meus pais, inclusive. Meu pai é esse aquilo que você descreveu, de chegar em casa, trabalhar, ver televisão, não ser ligado. Aí ele começou a prestar atenção. Quando acabou a transmissão, ele começou a perguntar tudo que você está respondendo hoje pra gente. Aí ele ficava assim, não, mas aí o que vai acontecer? Mas aí a igreja precisa de Kardec, mas aí não pede dinheiro? Nossa, mas aí deve brigar.
Então, assim, a gente tem também essa missão de levar. Então, uma coisa boa a gente colocou lá para assistir. Olha que maravilha, quer dizer, fez a divulgação. A ideia é justamente essa, espalhar luzes. O que foi lido agora há pouco pelo seu Gilberto? Brilha a vossa luz. Quer dizer, aquilo que a gente sabe, aquilo que é do nosso conhecimento, o pouco que seja, nós temos que jogar para fora. O que a gente está fazendo aqui, entre nós, é meio que pregar para convertidos, né? O que nós temos que fazer é pregar para quem não é. E não forçar o indivíduo a mudar o pensamento dele, não. Mas fazer como isso aconteceu. A partir do momento que você joga a ideia e a pessoa se interessa, você vai semeando, lançando sementes. A parábola do semeador de Jesus, ela é muito simbólica, muito bonita. Fala que a nossa função aqui na terra é a função do semeador. Reparem como é que é a parábola do semeador. Veio o semeador pelo caminho e começou a lançar a semente. A semente caiu no caminho, caiu no meio de pedra, caiu no meio de espinho, caiu na terra boa. Você pensa assim, poxa, mas que semeador ruim esse, né? Ao invés de lançar a semente só na terra boa, lançou a semente em tudo quanto é lugar. Essa é a nossa função. Lançar o conhecimento para tudo quanto é lugar, para todas as pessoas. Germinar. Né? A germinação já é coisa dela. A nossa parte a gente já fez, né? Que é lançar o conhecimento. Que bom, que maravilha. Funciona. Aí minha mãe falou assim, você está saindo, eu estou indo lá na casa espírita. Aí ela falou assim, me manda o link. Aí, ó, maravilha, está assistindo a gente de casa, né? Seja bem-vindo, né? Um exemplo também. Quando a gente muda a vida da gente, as pessoas conhecem, elas ficam curiosas para saber por quê. A gente fala. Exato. O exemplo, né? Paulo de Tarso falava e conclamava os seguidores do Cristo a serem cartas vivas do Evangelho. Paulo, ele se caracterizou por escrever as cartas. Mas ele falou que mais importante do que as cartas de papel, de pergaminho daquela época, eram as cartas vivas, as cartas de carne. O que eram as cartas de carne? Nossa, que coisa, né, macabra. Gente, não é a carta feita com bife, né, com patinho, com colchão mole, não. As cartas de carne, as cartas vivas, era a pessoa que se identificava com os princípios do Evangelho e praticava isso. Né? Enquanto que a palavra convence, o exemplo arrebata. Não foi à toa que Jesus veio aqui e fez o que fez. O que Jesus poderia ter feito? Reencarnado aqui, situado no alto de uma montanha, reunido os discípulos, e falando assim, escreve aí que eu vou te dizer. Agora pode sair por aí espalhando. Ele fez isso? Ele exemplificou nas suas próprias ações e vida aquilo que ele pregava. Isso que impactou o coração de tanta gente. E vem impactando até os dias de hoje. Certinho? Sejamos cartas vivas do Cristo, dentro das nossas limitações. Quando a gente lê uma passagem como essa, a gente fala assim, nossa, mas quem sou eu? Aí você começa a enumerar os seus defeitos, né? Ai, mas eu sou isso, eu sou aquilo. Tá. Ninguém aqui é anjo. E Jesus precisa de trabalhadores. Lembra da parábola do trabalhador da última hora? Por acaso a parábola se chama parábola do anjo da última hora? Não, é a parábola do trabalhador da última hora. O que é o trabalhador? É o sujeito que se dedica a uma atividade, a fazer algo, com o suor do seu rosto, com o seu sacrifício, a fim de conseguir uma recompensa mais à frente. Então nós somos trabalhadores. Dentro das nossas limitações, dentro dos nossos poucos conhecimentos, nós podemos ajudar muita gente. Podemos pregar muito em termos de conduta, de pensamento. Quando a pessoa sabe que a gente é espírita, pode notar, ela vem com perguntas. Ou surge algum problema, ela fala assim, eu sei que você é espírita, você pode me ajudar a entender tal coisa que está acontecendo comigo? A me orientar? Tenho certeza que já aconteceu com muita gente aqui. E dentro das nossas limitações e imperfeições, a gente vai crescendo. A luzinha que está dentro da gente, nós vamos aumentando. Com o esforço próprio de renovação íntima, ao mesmo tempo que a gente vai espalhando essas luzes ao nosso derredor. A função nossa é essa. E uma vez a consciência aberta, ela nos cobra. Como cobra?
Certinho, pessoal? Semana que vem a gente continua mais, né? Que Deus abençoe a todos vocês.